Foi uma bomba essa notícia nesta semana e eu quero analisar ela com exclusividade para vocês em 3 pontos. Quero analisar pelo prisma do devido processo legal, pelo prisma do mérito e do que está sendo investigado e, em terceiro lugar, quero fazer uma análise do que a imprensa está dizendo que é o plano da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal. Vou tentar fazer isso de modo resumido e sucinto. Primeiro ponto, devido ao processo legal. A gente já apontou que essa investigação tem uma série de falhas. Foi instaurada de ofício pelo Supremo Tribunal Federal, sem distribuição, dirigida para um ministro. Esse ministro com 2 investigações. Agora tem algumas coisas que foram agravadas a partir da decisão de ontem. Uma das coisas que foram agravadas é o fato de que o juiz, o julgador, quem está conduzindo até indevidamente esse caso, deveria ter sido o Ministério Público, mas quem está atuando como julgador é o ministro Alexandre de Moraes, que, segundo o plano de golpe que seria realizado, que foi revelado ontem, seria preso no plano de golpe. Ou seja, mais ainda vítima. Isso mostra, escancara o impedimento do ministro Alexandre de Moraes para estar atuando nesse caso. Para além disso, algo que foi agravado em termos de vícios de devido processo legal, vícios formais, é o fato de que o juiz, o julgador Alexandre de Moraes, ele determinou que os advogados dos investigados e réus não conversem entre si. Essa é uma decisão meio teratológica. Imagine lá 2 advogados que são amigos, que se encontram socialmente, que são vizinhos, não vão mais poder conversar? Como que o ministro Alexandre de Moraes vai fiscalizar isso? E qual seria a punição se não existe punição para isso no nosso direito? Até a OAB, que estava meio parada, começou a se mexer em razão disso. Existe ainda um outro problema que eu queria comentar com vocês, que acompanha esse inquérito desde sempre, ainda dentro dessa análise, primeira análise de devido processo legal, que é o fato de que o STF simplesmente ele não tem competência para esse caso, não tem ninguém lá com foro privilegiado. Eu li as mais de 100 páginas lá da decisão, não tem uma pessoa com foro privilegiado investigada. E o que eles tentam fazer? O ministro Alexandre de Moraes tenta justificar dizendo que existiriam deputados vinculados a 8 de janeiro, mas os 3 que eles sempre mencionam já tiveram pedido de arquivamento das investigações feitas pela Procuradoria-Geral da República. Por isso que eu acredito que ele tentou fazer uma operação contra o Carlos Jordi, fez uma operação, mas não tinha substância nenhuma. A gente já fez várias análises dessa operação, foi uma operação também teratológica, não tinha nada de consistente contra o Carlos Jordi, com certeza ele não vai ser acusado. Então existe uma forçação de barras tremenda que parece dar mostra, transparência que o ministro Alexandre de Moraes quer fazer de tudo para estar nessa investigação, para não mandar para a primeira instância, para não ter graus de revisão e para eles darem as cartas nessa investigação. Mas esse é o primeiro ponto que eu queria fazer com vocês, devido ao processo legal. Vamos agora analisar o mérito. No mérito desse caso, está sendo investigado um possível golpe, uma tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Isso é gravíssimo, todos os fatos devem ser investigados, os responsáveis punidos de acordo com a lei. Mas não é a lei que o Supremo Tribunal Federal está aplicando. E eu vou dar um exemplo para vocês. Existe uma divisão no direito penal, quando você analisa um crime, o caminho do crime, desde a pessoa pensar que vai cometer o crime a primeira vez até ele ser executado, é chamado de caminho do crime, ou, para usar a expressão que é muito usada no direito penal, iter criminis, vem aí do latim, o roteiro, o caminho do crime. Esse caminho do crime é dividido em 3 etapas. Cogitação, que é primeiro quando você cogita o crime que vai ser realizado. Em segundo lugar, preparação. Primeiro, então, a pessoa pensa, vou matar o meu inimigo. Em segundo lugar, vem a preparação. A preparação, ele vai e compra uma arma de fogo para matar o inimigo. Em terceiro lugar, a execução. Ele vai dar 10 tiros no inimigo. Então, tem essas 3 fases. Cogitação, preparação e execução. Qual fase é punida pelo direito penal? A única fase que é punida é a execução. Atos de cogitação, você pensar que você vai matar alguém, ter vontade de matar a sua sogra, a sua esposa, isso não é crime. Preparação, você comprar arma, uma faca, uma arma de fogo, pensando em possivelmente você matar alguém, isso também não é crime, é ato preparatório. E aí você tem a execução. E aí tem uma discussão na doutrina, uma discussão entre os autores, os intelectuais, as pessoas que estudam esse assunto, tem uma discussão. Quando que um ato é preparatório e quando que ele é um ato executório? E o que é mais difundido na doutrina é uma teoria que chama de objetivo formal, mas a gente pode deixar a tecnicalidade de lado, mas basicamente ela diz o seguinte: algo passa a ser um ato de execução quando a pessoa passa a realizar a ação criminosa descrita no Código Penal. Então o Código Penal descreve lá abolição violenta de Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, e nos 2 casos os crimes são praticados mediante violência e grave ameaça. Mas nesses casos, e quando você olha a investigação de ontem, não teve nenhum ato de violência, não teve grave ameaça,
ainda que tenha havido discussões sobre um possível golpe, ainda que tenha havido uma elaboração de uma minuta de decreto, o que quer que seja, não existiu ali nenhuma ameaça, nenhum ato violento. E aí o que alguém poderia dizer? O que poderia ser a tese do ministro Alexandre de Moraes? Ele poderia dizer, não, tudo isso está ligado com o 8 de janeiro. Ali foi a violência, ali foi os atos golpistas e essas pessoas estavam planejando. Mas olhando a decisão, eu não vi esse link, não vi essa ligação. Não vi nada mostrando a ligação entre os investigados e o 8 de janeiro. Eu não vi isso, tá? Segundo ponto, o 8 de janeiro, como eu já disse várias vezes, ele foi um absurdo, as pessoas responsáveis têm que ser investigadas e punidas, mas pelos crimes que cometeram. Ninguém ali estava com arma, com munição, não teve tiro, não teve tanque na rua. Os meios empregados não são aptos a você abolir o Estado de Direito, a você enfrentar o exército, a você gerar qualquer perigo real. O que as pessoas estavam fazendo ali, na pior das hipóteses, era incitação de crime. Estavam incitando o exército a agir. Então elas têm que responder por incitação de crime, e não por golpe de Estado, e não por abolição violenta de Estado democrático de direito, que tem penas muito maiores do que a pena de incitação ao crime. O que parece ali que estão forçando a barra para pendurar essas pessoas numa forca para que ninguém nunca mais ouse fazer nada parecido. É isso que está aparecendo. Mas a custo disso é violar direitos individuais, garantias fundamentais, e é aplicar penas proporcionais a pessoas que foram presas, como a gente viu, com um terço e uma bíblia na mão. Bom, então, voltando para a questão aqui, ato preparatório e ato executório. Tem ato executório aí? Pela teoria mais difundida, não. Aí poderia existir uma segunda teoria, que é uma teoria um pouco menos difundida, mas que também tem uma boa aceitação, que é a teoria que chama de objetivo individual. Pode esquecer do nome, mas a teoria diz basicamente o seguinte: já é um ato de execução e por isso punível o ato que no plano do agente é imediatamente anterior à realização daquela ação descrita no Código Penal. Então, se você tem ação descrita no Código Penal de matar alguém, o ato imediatamente anterior a matar alguém já seria um ato punível, já seria um começo de execução. E aí, para você dizer se aquilo que estava sendo investigado ontem caracteriza ou não um ato punível, você teria que ter o plano dos agentes. E isso a gente só vai ter no final da investigação. Eu vi uma pessoa que eu respeito muito, o Rodrigo Chemin, fazendo um tweet. Se você pesquisar lá no Twitter, você vai encontrar o Rodrigo Chemin dizendo o seguinte: olha, mesmo que a gente pegue essa outra teoria, objetivo individual, que você pega essas teorias mais em voga, você não tem ali nenhum ato de execução. Você só teria atos preparatórios. E o único modo de punir seria fazer um vínculo das pessoas com o 8 de janeiro. Aí ele até disse, olha, eu não estudei o caso, eu não conheço os autos para dizer se existe um vínculo ou não. Eu olhei a decisão e não vi vínculo. Só se a investigação lá na frente revelar. Mas então, em princípio, o que a gente teria aí são atos preparatórios, não atos de execução. É claro que você pode forçar argumento, torcer teoria para querer dizer que é ato de execução para o objetivo de punir. E aí a questão que a gente volta é, um ministro que é vítima em tese dos crimes, vai ter isenção para fazer isso? Vai ter isenção para fazer essa análise de modo distanciado, de modo adequado? Isso nos conduz ao terceiro ponto que eu quero conversar com vocês. O terceiro ponto que eu quero fazer com vocês é que dois colunistas muito respeitados na imprensa fizeram colunas de ontem e hoje dizendo que existe um plano do STF e da PF para recoletar um monte de prova, para punir Bolsonaro, para condenar ele, para prender ele só lá no final. E do modo como eles escreveram ali, existe um plano para prender Bolsonaro. Não é um plano para investigar, para ver se ele é culpado ou não, é um plano para prender ele, inclusive para evitar que ele possa voltar ao cenário político e disputar eleições. Então existe um plano com esse objetivo. Agora vejam, gente, não faz sentido isso. Você investiga sem uma predisposição de absolver ou de condenar. Você investiga, coleta evidências, e aí você vai chegar à conclusão para qual as evidências apontam, para qual o rastro probatório aponta. Você não pode predizer que uma pessoa é condenada ou que a pessoa é inocente. Mas é o que está acontecendo nesse caso. Tudo indica que existe uma predisposição do STF e da PF para que Bolsonaro seja acusado, condenado, preso e afastado do ambiente político. E isso é muito grave, é você colocar as hipóteses acima dos fatos e das evidências. Você está partindo de uma hipótese, você desconsidera já as outras hipóteses de inocência, de serem atos preparatórios, de não ter crime aí, das pessoas não terem relação, de não ter vínculo com o 8 de janeiro, você já pré-exclui, você já coloca e faz uma conta de chegada. Então isso é muito errado, isso é absurdo, isso fere garantias fundamentais, isso é inversão do processo penal, isso é inversão do nosso estágio civilizatório. Isso é muito errado, muito absurdo, mas se isso for verdade, isso explica a razão pela qual Alexandre de Moraes não manda esse caso para a primeira instância, pela qual eles mantêm tudo lá e têm adotado uma série de atos que são evidentemente abusos de direito, abusos de poder e arbitrariedades.